Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez, entrando na tua casa para gozar da sua companhia. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós queremos falar sobre arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. Nessa mensagem, nós estaremos mostrando a principal ou uma das principais doutrinas do cristianismo. Venha conosco, você haverá de ser edificado através da poderosa palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 4, verso 13. Diz assim: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o verso 18 diz assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pois bem, esse texto está falando acerca da ressurreição e da vinda de Jesus. Então, o tema da nossa mensagem é arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. É sobre isso que eu quero falar. Veja que o texto por si só, ele já é explicativo. Ele nos orienta, ele nos mostra uma das principais doutrinas do cristianismo. Eu tenho dito nas minhas preleções que a doutrina do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos é a coluna vertebral de sustentação da nossa fé. Se não vejamos, se a Bíblia fala que Jesus vai voltar, para arrebatar os vivos, e que Jesus vai voltar e quando o fizer, ele vai ressuscitar os mortos, não é? Essa doutrina é que dá o quê? Sustentação à nossa fé no que diz respeito à eternidade. Imagine o amigo, o irmão do programa Palavra de Fé. Se não houvesse ressurreição dos mortos, conforme nos dias de Jesus havia um grupo, e hoje nós sabemos que também existem grupos que defendem essa tese, de que não há arrebatamento, que não existe arrebatamento da igreja, que não há ressurreição dos mortos, né? Havia um grupo naquela época que era chamado de saduceus. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver um texto ou uma seita que naquela época ensinava que essa história de ressurreição dos mortos não existe. Agora, aqui Paulo está dizendo para nós o seguinte: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando Paulo está falando de dormir aqui, ele não está falando do sono físico, ele está falando da morte.
É só você ler o contexto do texto, você vai entender. Veja, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. E aí o versículo de número 14, ele diz assim, ó, porque se nós cremos que Jesus morreu, veja o que eles estão dizendo, a garantia de que eu possa acreditar em ressurreição dos mortos. Porque ele vai dizer, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, veja que ele está falando de morte, Deus os tornará a trazer com ele. Então, qual é a primeira garantia que eu tenho dentro dessa doutrina de que a ressurreição e o arrebatamento são verdades incontestáveis? É o fato de que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Porque se você não crê nisso, então você nem cristão é. Perdoe-me se eventualmente você que me ouve e está sintonizado no programa Palavra de Fé. Se eu não creio que Jesus morreu para a salvação dos pecadores e ressuscitou o terceiro dia para que nós sirvamos um Deus vivo, então você não é cristão. E não pode dizer que faz parte do cristianismo. Só para corroborar essa linha, depois a gente volta aqui, vamos ver o que esse apóstolo, o apóstolo São Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo da ressurreição. Ele fala o tempo todo de ressurreição. É uma das maiores defesas, apostólicas acerca do tema. Então, se você quer estudar ressurreição dos mortos, leia 1 Coríntios todo, capítulo 15. Aí o versículo de número 12, Paulo faz a seguinte dissertação. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E aí o versículo da frente diz assim, ó, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Olha o que Paulo está dizendo. A garantia de que eu vou ser arrebatado se Jesus voltar e eu estiver vivo, ou que eu vou ressuscitar se eu morrer antes da vinda de Jesus, é que o nosso Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e nós retomaremos o programa dentro de 1 minuto. Agora, quero apenas que você não saia daí, porque eu preciso da sua bela audiência para que você aprenda desse assunto juntamente conosco. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à nossa mensagem, nós estamos falando sobre arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. E eu terminei o primeiro bloco mostrando 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, onde Paulo diz, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, se eu não creio nesse princípio fundamental da fé cristã,
que a morte e a ressurreição de Jesus, eu nem tenho como dizer que sirvo a Jesus. Olha só o versículo de número 15. E isso somos também considerados como falsos testemunhos. Se eu não acredito nisso e prego, ou se isso não é verdade e eu prego, o versículo, ele está fazendo uma dissertação. Assim como também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, como havia um grupo que dizia que não havia ressurreição, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram, para provar o que eu disse há pouco, que dormir lá em 1 Tessalonicenses está falando de morte, e os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas aí ele vai fazer a explicação. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu não acredito na ressurreição, se eu não acredito na eternidade do lado de Deus, e para viver do lado de Deus eu preciso passar pelo processo da ressurreição ou do arrebatamento da igreja, que nada mais é do que, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, todos os que servem a Jesus e que estão vivos seriam transformados. E os mortos ressuscitados, e juntos nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Agora veja o versículo de número 20. Preste atenção na delícia, na beleza que há no versículo de número 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ah, queridos irmãos, como é bom pensar nisso. Como enche o meu coração de gozo pensar na eternidade. O versículo 21 diz assim, ó, porque assim como a morte veio por um homem, através de quem veio a morte? Através de Adão. E o texto está dizendo, porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. O que quer dizer Cristo, as primícias? Nada mais é do que aquele que primeiro morreu e ressuscitou. Então, o nosso Cristo já ressuscitou. Ele não está mais no túmulo. Se você for em Jerusalém, não é no túmulo que ele foi sepultado, ele não está lá. Por quê? Porque ele ressuscitou e tornou-se as primícias dos que dormiram e ressuscitaram no Senhor. Pois os que são de Cristo, na sua vinda, também haverão de ressuscitar. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade da força. Então, a gente não está aqui com a proposta de polemizar, não é? Não, mas como é um programa, não é? É evangélico e nós temos a nossa fé, eu estou apenas mostrando para você, querido, de que a ressurreição e a vinda de Cristo é a maior sustentação da nossa vida cristã. Voltando para 1 Tessalonicenses, para a gente explicar algo muito importante, olha o que está aqui nesse capítulo, muito interessante, e aí ele vai explicar um negócio muito interessante. Capítulo 4, versículo de número 15, diz assim, Paulo dizendo, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo de que as pessoas que já morreram em Cristo, elas vão ressuscitar primeiro. A gente precisa saber, quando fala de ressurreição, que existem duas ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Paulo, ele está falando aqui, essa aqui é da primeira, né? E por isso que lá no Apocalipse está escrito assim, quem escreveu foi João, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não terá o poder a segunda morte. Ou seja, o que é a segunda morte?
nada mais é do que a separação eterna do homem, de Deus. A verdadeira morte é essa, queridos. Essa física que nós temos não é separação total. O homem morre e está de fato condenado quando ele morre sem Jesus. É por isso que é importante servir a Jesus. É por isso que é importante você viver uma vida para Jesus. E aqui está dizendo, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, quando Paulo escreveu, estava vivo. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não seremos na frente dos que já dormem, dos que já morreram. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias a Jesus. Eu amo pensar no céu, queridos. Eu amo estar ensinando e compartilhando na Bíblia acerca do céu. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos concluir a mensagem mostrando mais algumas coisas importantes dentro do texto. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre arrebatamento da igreja e ressurreição dos mortos. E eu terminei o segundo bloco dizendo da beleza desse versículo. Olha o que o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 16, diz: porque o mesmo Senhor, aqui está falando de Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí o versículo 17 diz assim, depois nós, os que estivermos, ou os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Essa é a maior esperança da igreja. É isso aqui que me faz acreditar no Evangelho. É isso aqui que me leva a crer no Evangelho, a pregar o Evangelho. Eu tenho me desgastado, eu tenho me esforçado ao máximo para levar o Evangelho ao maior número possível de pessoas que eu tenha condição de levar. Por quê? Porque eu acredito nisso, queridos. E a Bíblia diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem muitas pessoas que dizem, mas desde que minha vovó, minha bisavó vive, os cristãos falam que Jesus vai voltar. Quantas vezes eu já vi as pessoas falando isso e Jesus não voltou. Só que você se esquece de uma coisa. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer para você, porque isso é sério. Isso fala de eternidade. Lembre-se que a vida aqui é 70 anos. Alguns, porque são fortes, alcançam os 80, mas o que passar disso, pobre, rico, importante ou não, expoente da sociedade ou não, a Bíblia diz que o que passar disso é canseira e enfado. Você pode ser tão importante, tão influente como for. Quando chega os 80 anos, você já começa a ter dificuldade. Alguns chegam um pouquinho mais à frente, mas a Bíblia diz, Salmo 90, de que é canseira e enfado. Você precisa lembrar, dentro desse aspecto,
que aqueles que acreditam nisso vão encontrar com o Senhor ou através do arrebatamento ou através da morte. Nós estamos em agosto. Eu sou pastor da Assembleia de Deus em Franca, presido a Assembleia de Deus, a nossa igreja central, temos mais 55 igrejas espalhadas pela cidade. Nós já perdemos mais, quando a gente perde, é no sentido de estar conosco, não é? Nós temos mais de 24 irmãos que morreram, que faleceram, irmãos da igreja, que já foram estar com o Senhor. Começaram em 2015, mas já não estão mais conosco. E desse número de irmãos que eu citei aqui, nós perdemos jovens, nós perdemos adolescentes, nós perdemos anciãos, nós perdemos pessoas de média e de avançada idade. Para estes, Jesus já veio. Jesus já veio para essa pessoa. Então você que vive dizendo, mas eu escuto isso desde há muitos anos. Tá bom, quem te garante que eu, que você, que nós vamos chegar no final do ano? Isso não é ser pessimista. Isso não é ser uma pessoa negativista. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Eu não posso garantir que eu termine esse dia. E você? Também não pode. Nós não podemos. Nós não sabemos, meus amados. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos acreditar no Evangelho. E depois, olha só o versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Com eles quem? Com os que foram ressuscitados. O que vai acontecer com eles? A Bíblia diz que eles vão ser transformados. Como é que vai acontecer isso, pastor? Vou te provar, vou te mostrar biblicamente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51, diz assim, eis que vos digo um mistério. Isso é mistério, amados. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E veja o versículo 53, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível, o que é corruptível? O meu corpo, ele fica velho, ele fica doente, e o seu também. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diz Paulo, que nos dá a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe como é que ele fecha o capítulo 15 de 1 Coríntios? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí alguém pergunta, mas para onde nós vamos? Eu vou te responder, ou melhor, a Bíblia vai te responder. Filipenses, capítulo de número 3. Olha o que está escrito, olha que texto lindo, que coisa maravilhosa, está escrito na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, paciência. Mas, aqui diz assim, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que coisa, irmão, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, indestrutível, imortal. Aí sim nós vamos viver a eternidade com Deus. Então a escolha, amado, é estar com Deus, e aí para isso você precisa servir aqui, ou distante de Deus, e o destino não é bom para quem morre sem Jesus. É a mensagem que eu tenho para você. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude a estar pronto para dizer, ora vem Senhor Jesus.
Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós estamos falando, Pai, da principal, ou uma das principais doutrinas da igreja. O arrebatamento da mesma e a ressurreição dos mortos. Oh, meu Pai, como faz bem para a nossa alma saber que ao terminar a nossa caminhada aqui, nós vamos estar junto com o Senhor. Se formos arrebatados, nós vamos desfrutar de todas as benesses da eternidade. Se morrermos antes da Tua vinda, nós vamos ressuscitar. Então, Senhor, ajude esse irmão, ajude essa irmã que está orando comigo nesse momento, para que ele consiga te servir com toda a alma, com todo o espírito, e que isso reflita no corpo. Que nós tenhamos corpo, alma e espírito plenamente conservados para aquele dia, conforme a Tua própria palavra nos ensina. Ajude o meu irmão, ajude o meu ouvinte do programa Palavra de Fé a acreditar nessa promessa, e não só acreditar, como esperar o grande dia da Tua vinda, Pai. É o que eu te peço. No nome, amado, daquele que se tornou as primícias da ressurreição, que é o Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé, mais uma edição do programa, e eu estou muito contente, muito feliz de poder ter você como companheiro, né, de programa. Que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que a mão do Senhor esteja presente no seu dia a dia. Quero me despedir desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor possa guiá-lo por cada dia da sua vida. Fiquem todos com Deus.